Meus irmãos, quando o reverendo Cid me chamou, ligou para mim me convidando para trazer a palavra aqui na igreja, eu sinceramente eu fiquei com uma certa dúvida no meu coração, porque a gente nessa igreja tem tantos pregadores, reverendo Diego, reverendo Antônio Duzzi, os próprios presbíteros da igreja. Gente, vocês pregam muito bem, não precisa o Maurício vir aqui para pregar, mas o meu coração se encheu de alegria, porque eu acho que foi um grande carinho para comigo, para com tudo que essa igreja tem feito na minha vida, na minha família, e realmente estar novamente aqui é de uma alegria profunda ao meu coração. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está na liturgia, e meus irmãos, não fui eu que escolhi o texto, porque a igreja usa o calendário litúrgico, o texto está lá, o calendário litúrgico de hoje, né? Então, é um texto que ele é muito, muito prático, muito didático, e eu senti isso nessa igreja, desde o dia que aqui cheguei com a minha família. Eu fui muito amado por essa igreja. Essa igreja sabe amar. Uma das características marcantes da igreja de Botafogo. Se você está chegando agora, meu irmão, aqui na igreja de Botafogo, você vai sentir isso. Essa igreja sabe amar. Eu não sei com quem vocês aprenderam. Desconfio que seja com o Espírito Santo de Deus, né? E com os seus presbíteros e pastores. Mas vocês realmente sabem amar quem chega, quem vai chegando, e assim a gente vai a cada dia aprendendo a ser amado, porque a gente tem que aprender também a ser amado, não é? Então eu quero convidar você a lermos juntos na epístola de João, o apóstolo João, 1 João capítulo 4, e nós vamos ler do verso 7 até o verso 10 de início, texto da palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. 1 João, capítulo 4, vamos ler do 7 ao 10. Nos diz assim o texto bíblico: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar? Santíssimo Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja do Senhor, lavada e remida pelo teu sangue, compradas por Cristo para sermos possessão dele. E estamos aqui na certeza de que o Senhor quer falar ao nosso coração, alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, pois nós carecemos ser alimentados espiritualmente pelo Senhor. Assim que o teu Santo Espírito esteja livremente entre nós nessa noite, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, nós cantamos aqui nas canções uma das coisas que eu acho mais fantástica na vida cristã, que é a expectativa, a esperança da glória. Nós cantamos aqui em várias canções: mesmo se aqui eu morrer, eu sei onde eu vou estar, não é? Eu desejo estar com Cristo, e esse deve ser o teu desejo também. Nós desejamos estar com o Senhor. Viver uma vida desejosos de caminharmos com Deus é importantíssimo, mas querer estar com Cristo, morar com Cristo, alcançarmos aquelas promessas que Ele nos deu, é isso que deve estar no coração de todo crente, todo cristão. Eu espero que você queira estar com o Senhor. Talvez a gente não queira ir agora, né? Mas querer estar com o Senhor deve ser uma expectativa sim do crente. E chegaremos lá.
Alguns já compraram a passagem, alguns já foram, a nossa está reservada, não sabemos o dia, mas nós estaremos com o Senhor certamente. E isso deve acalmar o nosso coração, de que a morte não é o fim, é apenas a passagem para que nós cheguemos aos pés do Salvador e lá nós habitaremos com Ele eternamente. Mas entre lá e cá, há um caminho aí que nós devemos percorrer. Nós não sabemos o dia em que o Senhor nos chamará. Certamente chamará, mas nós não sabemos quando. E até lá. Francis Schaeffer, né? Como viveremos? Como viveremos? E a instrução do apóstolo aqui é simples. Extremamente simples. Você quer saber como viver até o dia em que o Senhor vai voltar, ou até o dia que Ele vem te chamar? É simples, olha a instrução do apóstolo: viva o amor, viva amando uns aos outros. Não é simples? É simples de falar, né? Mas eu acho que é o mandamento mais difícil. É o mandamento mais difícil. Porque nós cantamos canções de amor, né? A cultura está aí, cheia de exemplos na poesia, na literatura, em filmes, em séries. A gente é inundado com histórias de amor, de romantismo, mas esse não é amor bíblico. Esse não é o amor que Deus quer que eu e você vivamos. É certo que eu e você podemos sim, durante a nossa vida, ter essas experiências de amor. Tão certo também não é aquele amor entre pai e filho, que é certo que eu tenho, você tem também, mas não é apenas esse o amor em que o Senhor nos chama a viver. O Senhor nos chama a viver um amor sacrificial. Porque o nosso padrão de cristão, padrão de crente, não são filmes, não são novelas, não são livros, não. O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é Cristo. Eu gosto muito de um versículo que diz que Cristo deu a vida pela sua igreja, não é? E quando nós nos comparamos com esse tipo de sacrifício, olhando o texto bíblico, viver amando uns aos outros, mas tendo por padrão Cristo, que se sacrificou a si mesmo pela igreja em amor, como me sacrificar pelos meus irmãos? Como fazer isso? É possível? É possível viver esse amor? Amor sacrificial. Eu admiro essas plantas artificiais. Acho bonitas, mas não tenho-as, nenhuma. Lá em casa eu e a Gisele não temos. Nós temos plantas naturais. E eu gosto de plantas naturais. Mas elas requerem, sabe o quê? É isso aí. Você tem que cuidar. Por isso que eu gosto delas. Agora não pense você que elas estão 100%. Não. Às vezes eu esqueço de dar água, às vezes eu esqueço de colocar ali um remedinho, às vezes eu esqueço de colocar um fertilizantezinho, precisa, né? E ela vem a morrer. E aí quando eu chego em casa, poxa vida, morreu, esqueci. Esqueci do cuidado. Quando eu cheguei lá na igreja do Rio Comprido, nós tínhamos essas plantas assim, eu disse, não, peraí, vamos colocar algumas plantas aqui diferentes, plantas que eu tenha que cuidar, plantas que a igreja vai ter que aprender a cuidar, vai ter que botar a mão, e aí eu comecei a cobrar, digamos assim, de alguns, gente, tem que botar água na planta, tem que fazer isso, tem que regar, tem que botar no sol, tem que tirar do sol. Comecei a dar essas dicas. Aí esses dias eu cheguei lá na igreja, a água estava transbordando de água, porque cada um que chegava botava um copo, estava transbordando de água. Também não é tanto cuidado assim, porque às vezes o cuidado excessivo também pode matar a plantinha. Mas é importante esse chamado do apóstolo, que é o apóstolo do amor. João, quando escreve essa carta, possivelmente lá pelos anos de 85 a 95, os estudiosos têm essa data por padrão.
ele possivelmente já era o último apóstolo vivo. Os outros já tinham partido. E ele ali, já na sua velhice, escreveu uma carta, se você ler todas elas, as 3 cartas, extremamente pastorais. Olha, ele começa assim dizendo: amados, amados, vocês são amados por Deus, e a prova disso é que Jesus veio, morreu numa cruz, verteu o seu sangue por amor a vocês, vocês são amados por Deus. Quem sou eu para ir contra esse amor? Amados. Seus cabelos brancos então escrevem essas 3 cartas. Mas se você ler a 3ª carta de João, você vai ver que tem um cidadãozinho ali que é difícil, que não respeita a autoridade apostólica do apóstolo, não respeita a sua idade, porque é importante também. A gente trabalha lá no abrigo presbiteriano, e eu sei que muitos daqui conhecem, muitos daqui já sentaram ali com algumas daquelas abrigadas, e trocaram longas conversas com elas, em respeito, em amor. E quantos conselhos a gente não recebe delas, quantas visões de vida diferentes, quantas experiências. João aqui, olha para a igreja, e os estudiosos dizem que ele escreveu de Éfeso, e ele olha para a igreja com certa preocupação, porque na igreja de Éfeso, e em várias igrejas naquela época, estava correndo solto algumas heresias gnósticas, heresias essas que diziam que Jesus, ele era espírito, Jesus não era um homem de carne. João se levantou contra essa heresia porque ele, João, conheceu o Cristo, ele, João, comeu com o Senhor, ele, João, deitou a sua cabeça no colo do Senhor Jesus. Ele, João, esteve aos pés quando Cristo foi crucificado. Ele, João, ninguém podia negar de que Jesus veio em carne diante de João. João estava preocupado com essa sorte de heresias que circulavam a igreja. Meus irmãos, mas não é muito diferente nos dias de hoje. Muitas heresias entram pelas igrejas afora, igrejas cristãs como um todo. A gente ouve tanta bobagem na internet, tanta coisa. A gente ouve de tudo. E muitas coisas que a gente ouve de cunho herético. Tem pessoas aí querendo tirar o Antigo Testamento da Bíblia. Tem pessoas aí querendo reescrever a Bíblia. Tem pessoas aí dizendo que Jesus não veio em carne. As heresias sempre estão por aí. Sempre. Desde a época de João. A preocupação dele era de essas heresias não enganarem a igreja. Marca das suas cartas: amor e verdade. A preocupação central do apóstolo: amor e verdade. Amor e verdade. Isso anda junto, isso anda colado no pensamento joanino, nas cartas de João. Andar em amor e andar em verdade. Mas João aqui nos adverte, dizendo que o amor, ele vem de um local. O amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor que temos que ter como igreja, ele brota, ele vem de uma fonte. E o que o texto nos diz aqui? No primeiro versículo ainda: amados, amamo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor vem de Deus, a fonte desse amor. Da onde que o amor surge? Esse amor pleno, magnífico, sacrificial, ele brota do coração do próprio Deus. E todo aquele que ama, mas ama sacrificialmente, não ama apenas na sua mente, né? Não é uma ideia. O amor não é ideia. O amor não pode ser ideia. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo, ele ficou sentado imaginando, né? E aquele sentimento gostosinho no coração. Né? Não! Deus amou o mundo de tal maneira que fez alguma coisa.
O amor move. O amor faz você se levantar da onde você está e partir. Ou ao socorro, ou à ajuda, ou ao cuidado. O amor impulsiona você. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, porque era a única coisa que poderia trazer salvação para mim e para você. Então, cabalmente, Deus nos amou e assim solucionou em Cristo o nosso maior problema, que era termos nascido pecadores, miseráveis pecadores, sem solução. Não há solução para isso, a não ser o perdão de Deus, que está em Cristo Jesus. Aquele que ama, então, é nascido de Deus e prova, sim, que conhece a Deus. É simples, né? Se você tem em si esse amor sacrificial, quer dizer que você não apenas se preocupa com o outro, mas o foco do seu amor é o outro, né? Você apenas não se preocupa, mas você parte em ajuda ao outro, sendo suporte para o outro. É prova cabal de que você conhece a Deus, esse Deus que também moveu-se em direção a você através de Cristo Jesus. Agora, aquele que não ama, prova em si que não conhece a Deus. E aí ele fecha essa ideia de uma forma brilhante. Ele diz que Deus é amor. Pois Deus é amor. A plenitude de Deus, na sua grandeza, na sua soberania, na sua glória plena, Deus é amor. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Como que Deus manifestou esse grande amor de Deus por nós? Ora, em haver Deus enviado o seu Filho. Não existe prova maior do que essa, de que Deus nos ama. Ele enviou o seu Filho, Filho unigênito, enviou ao mundo, para que vivamos por meio dele. Aqui há um conceito que a gente precisa entender. Eu não sei se você já parou para analisar a gravidade do pecado e a gravidade da morte, mas diante de Deus, diante dos olhos de Deus, todos nós estamos mortos, todos, absolutamente todos estamos mortos. Nós estamos mortos espiritualmente. Existem 3 mortes: a morte espiritual, a morte física e a terceira, que é a pior de todas, a morte eterna. São os 3 níveis de morte que Cristo em si resolveu para mim e para você. Mas hoje você, pela graça de Deus, você está vivo, viva espiritualmente, e pode desfrutar da plenitude dessa vida em Cristo Jesus, por conta dele, por meio dele. Por meio dele você tem vida. E nós vivemos então para Deus por conta de Cristo. Quando Cristo olha para você, para mim, para todos nós, Ele olha através de Cristo. Os lentes dos seus olhos são Cristo. Porque Cristo comprou a sua vida, Cristo derramou o seu sangue por você. Você está revestido de Cristo. E graças a Deus por isso. Porque senão eu e você estaríamos ainda mortos espiritualmente. Se nós estamos vivos para com Deus, é porque Cristo vive em mim, vive em ti. Por isso que o apóstolo aqui no versículo 9, no final diz, para vivermos por meio dele. Por meio dele a vida em nós. E nisto, ainda no versículo 10, consiste o amor. O amor consiste cabalmente nisto, não em que nós tenhamos amado a Deus, não partiu de mim, não partiu de você, não partiu da raça humana, não partiu de um governo. Esse amor, ele parte de algum lugar,
mas com certeza não foi da terra. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu escrevi no TCC sobre o pecado. Foi a minha tese. Eu escrevi no Antigo Testamento, a visão do pecado lá no Antigo Testamento. Porque o pecado é o maior problema do homem. É o maior problema nosso. Jesus pagou esse preço. Nos purificou, nos limpou, comprou a nossa vida. Pagou o preço que a justiça de Deus requeria pelo meu e pelo seu pecado. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, fechando o versículo 11, devemos também amar uns aos outros. Se Deus fez isso por mim e por você, se Deus comprou a sua vida, se você foi resgatado da morte, se você foi resgatado da boca do inferno, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, isso tem um propósito, porque você não está na glória ainda, você está aqui. E qual é o propósito maior? Para que aqui nós nos amemos uns aos outros. Mas como eu falei lá no início, amar não é fácil. Amar não é fácil, nunca foi. E não vai ser a partir desse culto que amar vai ser fácil, vai continuar sendo difícil. Mas eu e você, crentes no Senhor, e veja que João não está escrevendo para o mundo não, João está escrevendo para a igreja, uma mensagem para a igreja de Cristo, para aqueles que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que são salvos. O amor sacrificial tem que ser vivido entre nós, aqui, entre o povo de Deus, entre o povo escolhido por Deus. Como viver esse amor? Como viver esse amor? A palavra de Deus nos dá algumas dicas. Isso é muito bom, né? Chorando com os que choram. Poxa. Chorando com os que choram. Um irmão daqui da igreja, não vou falar o nome, mas ele me ligou, poxa, vem aqui para a gente orar. E eu fui à casa dele, a gente sentou, oramos, conversamos, e os olhos deles assim estavam totalmente marejados, porque ele estava muito preocupado com o Senhor. Nós oramos juntos pelo Senhor, presbítero Ezequias. Esse irmão, ele amou o Senhor na sua dor, e ele não conseguia esconder isso. Eu sei que essa igreja toda aqui amou o Senhor, e que bom é isso, chorar com os que choram. A igreja de Botafogo tem aprendido a fazer isso, não é? Um exemplo concreto aqui, temos aprendido. É muito bom aprender. A minha mãe, ela faz 18 anos que está na cama. Minha mãe é acamada, 18 anos. Ela teve um tumor cerebral, fez operação, quimioterapia. A quimioterapia fez tudo o que tinha que fazer e está na cama. E minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé. Fé verdadeira, fé inabalável assim no Senhor, né? E muitas vezes eu ainda na minha meninice espiritual perguntava: Senhor, por que isso? Por que com a minha mãe? Por que assim? Por que desse jeito? Até que eu compreendi que Deus muitas vezes deixa com que o crente, o cristão, passe por dificuldades, não para castigá-lo,
Não. Mas para que eu e você possamos exercitar as virtudes cristãs. Eu e você precisamos ter compaixão, amor. Imagine se fosse uma pessoa ruim que estivesse na situação da minha mãe. Quem ia amá-la? Quem ia ali exercitar ou querer exercitar uma virtude cristã? Ninguém. Mas com pessoas boas do nosso convívio, e principalmente dentro da igreja, às vezes nós passamos por dificuldade para que nós possamos realmente aplicar as virtudes que nós somos chamados a tê-las, por conta que somos salvos em Cristo Jesus. Precisamos amar uns aos outros, e às vezes as dificuldades, as procelas da vida nos permitem assim exercitar essas virtudes. Uma outra virtude que eu acho que é mais difícil até, que Paulo nos ensina, é nos alegrar com quem se alegra. Chorar com o que chora eu acho que é mais fácil, mas se alegrar com quem se alegra, às vezes o nosso coração orgulhoso, egoísta, né? Mesquinho, porque tudo isso nós temos ainda, apesar de sermos lavados pelo sangue de Jesus, o pecado ainda está ali dentro lutando com a nossa carne. Mas o Senhor nos manda nos alegrar com quem se alegra. Estar alegre com a igreja de Botafogo por mais um ano. Estar alegre pelo pastor que está de férias e nós podendo estarmos aqui compartilhando esses momentos de bênção espiritual. Estamos alegres porque um irmão subiu a algum cargo, conseguiu montar uma empresa. Poxa, isso é bênção. Precisamos nos alegrar com esses ganhos na vida dos irmãos. Isso também é demonstrar amor para com os outros. Existem tantos exemplos na palavra de Deus. Para encerrar, meus irmãos, eu sou gaúcho. No meu corpo corre sangue gaúcho. Eu não sei se o presbítero Mário também, família, não sei se tem mais algum gaúcho aqui, mas o meu estado, o chão onde eu nasci, estradas que eu passei, cidades que eu conheci, tenho vários amigos, liguei para alguns essa semana. A gente não consegue compreender. Por quê? Porque nós cremos na soberania de Deus. Deus é soberano, não cai uma folha de uma árvore, um fio do nosso cabelo sem que Deus diga que pode acontecer. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que tudo que está acontecendo é vontade do Senhor. Ou seja, pela dureza do nosso coração humano, ou seja, pela nossa maldade humana, não sei, mas Deus continua no trono do universo. Uma coisa traz paz ao meu coração. A palavra de Deus me garante que Deus é misericordioso. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel, e como o apóstolo João falou, Deus é amor. A única coisa que me resta, como cristão, como brasileiro, como gaúcho, é dobrar os meus joelhos e ter aquele sentimento que Ana teve diante do sagrado, do Altíssimo, de não conseguir fazer nada. As minhas mãos, todo o meu ser está atado diante das circunstâncias, e nem nós podemos fazer alguma coisa. A meteorologia diz que vai chover mais. Eu só posso fazer uma coisa: pedir que Deus use de misericórdia para com o estado do Rio Grande do Sul, para com as famílias que estão numa situação de desespero diante da catástrofe que lá se encontra. Nesse momento, é a única coisa que eu posso fazer. Confiar no Senhor, que Ele é bom, que a misericórdia do Senhor se renova, que a misericórdia do Senhor é eterna, e
aplicar na minha vida a oração. Não esqueça de orar. Não esqueça de orar. Como fizemos hoje, pelo estado do Rio Grande do Sul. E assim, de uma forma muito simples, mas muito prática, a gente faz aquilo que o apóstolo João nos ensina a fazer: amarmos uns aos outros. Que Deus abençoe a igreja de Botafogo. Amém?